Esse é um vídeo para aquelas pessoas que amam aromas e sabores indescritíveis. Pensa que num dia de bom humor a natureza resolveu misturar cravo, pimenta, limão, noz moscada e mais um monte de tempero, tudo numa planta só. E daí é claro que o bom brasileiro olhou para essa planta e pensou: rapaz, esse trem com cachaça deve ser bom pra danar. E daí surgiu o famigerado Whisky Caiçara. Tá, vamos lá, que na real o nome mais brasileiresco dessa planta e dessa bebida cheias de mistério é cataia. Whisky Caiçara é mais um nome para explicar para turista o que diabos é aquela bebida cheirosa e picante no copo. Mas a dificuldade de explicar o gosto e o nome dessa bebida nem se compara ao problema botânico gigantesco que a cataia possui. Para você ter uma noção, a confusão começa no nome científico dessa planta, que é pimenta falso cravo. E os pesquisadores ainda estão tentando descobrir qual que é a verdadeira espécie de cataia, se é que existe apenas uma. E além disso, os usos medicinais dela também são meio nebulosos, e tem muita gente que jura de pé junto que essa é uma bebida alucinógena. Meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal e você está assistindo ao Guia da Floresta. Já deixa o seu like e se inscreva no canal porque hoje você vai descobrir a história e os usos surpreendentes da cataia, que pode ser chamada também de craveiro brasileiro, que dá corpo ao Whisky Caiçara. Então bora para mais um episódio de temperos brasileiros, tá? Menos papo e mais mato. Capítulo 1, Histórias e Lendas. Para entender a cataia como uma bebida, primeiro a gente precisa entender quem são as pessoas que começaram com essa tradição. No litoral norte do Paraná e no sul de São Paulo, sobretudo em torno de Guaraqueçaba, Superagui e Barra do Ararapira, a vida caiçara, que é um tipo de comunidade tradicional litorânea brasileira, foi sendo construída em meio à pesca, roças pequenas, extrativismo e um conhecimento muito íntimo da maré e da mata. É nesse cenário que a literatura etnobotânica aponta Barra do Ararapira, na ilha do Superagui, como o berço mais citado da cataia que a gente conhece, né? A mais comercializada inclusive, e da própria fama do chamado Whisky Caiçara. Os relatos reunidos em estudos etnobotânicos mostram que a origem tanto das folhas quanto da criação da bebida é atribuída localmente à vila e que o turismo teve um papel decisivo em puxar a demanda, fazendo uma prática que antes circulava muito mais numa escala doméstica e bem local a entrar no circuito comercial. Só que talvez a parte mais interessante dessa história seja justamente anterior à bebida. Quando os moradores mais velhos da Barra do Ararapira foram entrevistados, o que apareceu com força não foi primeiro a aguardente, mas o chá da cataia. No tempo dos primeiros, as folhas de cataia já eram usadas para preparar bebida quente, às vezes misturada com leite, às vezes com garapa. Em outras palavras, a memória mais profunda do uso não começa com álcool, mas sim numa infusão doméstica. E junto com ela aparecem as atribuições medicinais populares. Bom para o coração, para o estômago, para a cabeça, para a azia, para a gripe e mais um monte de coisa. A própria palavra cataia, segundo moradores do litoral norte paranaense e sul paulista, viria do tupi-guarani e significaria algo como folha que queima. Não é uma etimologia totalmente aceita num dicionário acadêmico, mas ela aparece de forma consistente nos relatos locais e faz sentido com a própria experiência sensorial dessa planta. Uma folha aromática, bem quente, picante e de uma presença cravística muito forte. E aqui vai uma curiosidade, o apelido Whisky Caiçara parece não ter nascido como um nome formal entre os produtores ou os moradores locais, mas como uma comparação feita por quem via de fora e provava a bebida, e via naquela aguardente escurecida alguma semelhança madeirística, visual e gustativa com o universo do whisky. Era um nome dado por aproximação, quase que uma tradição popular para turista entender rápido do que estava bebendo. Só que o apelido pegou muito forte e daí ele passa a moldar a própria identidade pública desse produto. Com o avanço dessa comercialização, a cataia também passou a ser uma fonte complementar de renda, em especial para mulheres organizadas em associação lá na Barra do Ararapira e em outras regiões de Guaraqueçaba. E aqui mora uma cena muito brasileira. A bebida que chega à mão do visitante como uma tradição depende, antes de tudo isso, de uma caminhada na floresta, de carregar as folhas nas costas, de secar certinho
uma lona e um equilíbrio nada simples entre a exploração econômica e a conservação das florestas. E toda tradição que ganha fama acaba ganhando também um certo exagero, tá? A cataia virou fama de bebida forte, quente e boa para a saúde, e até boa para o humor, tá? Mas esse tipo de reputação é muito comum quando qualquer planta aromática entra numa infusão alcoólica. O efeito sensorial, ele é bem intenso sim, só que o álcool potencializa a percepção de calor. Logo, a bebida passa a ser cercada por uma aura que quase ultrapassa até o medicinal e vira uma mistura de brisa selvagem misturada com uma cura holística. Mas é justamente aí que a gente precisa fazer o que a tradição oral sozinha nem sempre faz, que é separar com muito respeito o que é uma memória cultural e o que a ciência realmente conseguiu testar, porque uma planta, ela pode ser tradicional, sem ser um remédio milagroso, e pode ser uma experiência muito interessante se apreciada com moderação, tá? E se você tiver interesse em experimentar uma cataia de verdade, com segurança quanto ao uso da espécie, além de muito respeito ao extrativismo sustentável do litoral paranaense, você precisa conhecer a Onça Bêbada, a patrocinadora desse vídeo e também uma marca amiga do canal Guia da Floresta. Fundada em 2022, a Onça Bêbada em Curitiba oferece bebidas que têm a cara do Brasil. Aqui você consegue experimentar desde uma cataia do litoral paranaense até o jambu do norte. Mas, diferente de outras lojas do ramo, a Onça Bêbada preza por produtos que respeitam a cadeia produtiva sustentável e valoriza associações e comunidades tradicionais. Além de também trazer uma identidade visual tão única e brasileira quanto seus produtos. Para quem é de Curitiba ou está passando pela capital, vale muito a pena dar um pulo na Galeria das Ruínas de São Francisco, que fica no meio da famosa feirinha de domingo ali no centro histórico de Curitiba. Além de poder levar para casa algumas dessas bebidas, você também pode aproveitar ali mesmo no próprio ambiente inclusivo e descontraído da loja. E lembrando que eles enviam para todo o Brasil e para isso acesse o site deles que está na descrição e utilize o cupom FLORESTA13 para 13% de desconto em todos os produtos da loja. E aproveita, porque tem muita coisa diferente lá, desde a própria cataia, quanto infusões com madeiras brasileiras, jambu e mais um monte de coisa que qualquer pessoa que ama sabores incríveis do Brasil precisa conhecer. E meu muito obrigado pelo apoio e confiança da Onça Bêbada, que tá aqui no cantinho, tá? Ao canal Guia da Floresta. Mas agora, é claro que identificar uma planta nativa brasileira já costuma ser um trabalho meio árduo, mas uma Myrtaceae arbórea de floresta ombrófila mista ou densa, né? Aí, cara, acabou. Eu digo isso porque cataia, apesar de ser bem distinguível para uma pessoa lá, um tradicional caiçara, a taxonomia botânica ainda meio que se bate em diferenciação dos vários tipos de cataias que existem. Então, para você praticar sua botânica robista com tranquilidade e segurança, deixa o seu like agora, porque eu vou te ensinar a identificar as várias cataias que a gente tem por aí. Capítulo 2, aspectos botânicos. Botanicamente, a cataia mais associada ao whisky caiçara é Pimenta pseudocariófilos. E o baile botânico que a gente vai tomar nesse vídeo já começa no nome científico. Pimenta é o mesmo gênero que abriga espécies aromáticas famosas lá do Caribe, como a famosa allspice, que lembra uma mistura de todos os temperos, né? Tanto allspice, uma mistura de cravo, noz moscada e vários outros, que inclusive eu já abordei nesse vídeo aqui sobre sacanagens botânicas, que tá bem massa e vai lá conferir depois. O gênero pimenta não tem nada a ver com a pimenta de Solanaceae que você tá pensando não, tá? Essa é uma confusão que muito botânico gosta de criar na nossa vida. No caso, é uma longa denominação por associação que começou com a pimenta do reino lá nas rotas de especiarias orientais. Cara, essa é uma história bem longa, bem esquisita, e para esse vídeo aqui não ficar dando voltas e voltas, tá? Espera esse documentário aqui acabar e novamente vai ver esse vídeo que eu acabei de recomendar para você, que lá eu conto toda essa história dessa loucura das pimentas com um pouco mais de detalhes, tá? Mas agora, voltando para a cataia, o epíteto pseudocariófilos, né? Pseudo, não pseudo, significa literalmente algo como falso cravo, o que é uma referência direta ao aroma que lembra cravo da Índia, uma vez que o nome científico antigo do cravo, né, é cariófilos aromáticos. Então, pseudocariófilos, falso cariófilos, falso cravo, que deu para entender, né? Enfim, a espécie pimenta pseudocariófilos foi descrita no início do século XIX como Myrtus
Pseudocariófilos, né, por Bernardino Antônio Gomes, e décadas mais tarde acabou reposicionada dentro de pimenta. E esse vai e vem taxonômico, ele não é um mero capricho botânico, ele mostra como essa espécie sempre pareceu um pouco deslocada. Ela é meio esquisita, que parece com muita coisa e não parece com nada ao mesmo tempo. Como uma boa integrante da família Myrtaceae, que é a família da pitanga que a gente já falou, que temos documentário, ou da jabuticaba, do araçá, da goiaba, da gabiroba e de várias outras frutinhas brasileiras deliciosas, ela traz um conjunto de pistas que a família repete com muita frequência. Folhas simples, de filotaxia oposta, glândulas secretoras de óleo que dá para ver contra a luz, por isso a gente chama de pontuações translúcidas, cheiro adocicado quando a lâmina é amassada e frequentemente uma nervura que vai margeando a folha, que a gente chama de nervura coletora. Daí no campo, se você for identificar uma espécie de Myrtaceae nativa sem flor e sem saber ali direito o que nasce na região, você não vai fazer a menor ideia do que pode ser geralmente, tá? Já que elas são extremamente parecidas sem flores. O negócio é ficar comparando os pelinhos do verso, né, da face abaxial, as cores, os cheiros, os tamanhos e quantidade desses pontinhos translúcidos, o formato das nervuras, até a casca, né, porque elas variam bastante, e qualquer outro micro detalhe que a planta possa te dar como uma forma de comparação. E é aí que a cataia sai do terreno do cheirinho de cravo e entra numa treta botânica. A classificação mais usada por muitos anos reconheceu 3 variedades infraespecíficas. Em tese, elas poderiam ser distinguidas principalmente por caracteres vegetativos, ou seja, sem flores, sobretudo pelo indumento da face inferior das folhas e também nas inflorescências. A variedade Pseudocariófilos tende a ter um indumento mais serício, que ele é baixinho, assim, meio áspero, esbranquiçado, né, um pouco acidentado ali também, se você olhar aqui contra a luz você vai ver que ele é branco acinzentado. Já a variedade fulvescens é associado a um indumento, tá? Indumento é pelinho, tá bom, galera? É o tipo de pelo que tem ali embaixo. Um indumento tomentoso mais amarelado a ferrugíneo. E a variedade Roenei, que aparece ligado ao ambiente costeiro aqui do Sudeste, Sul do Brasil, e provavelmente é a variedade que os caiçara mais usam. E ela não tem tantos pelinhos, tá? Ela é glabra, que é sem pelos, a glabrescente, quase sem pelos. O problema é que quando você sai dessa descrição ideal e bonitinha do papel e entra na variabilidade real da planta no campo, começam a aparecer vários intermediários. E é esse o ponto mais importante para quem gosta de botânica de verdade. A literatura recente não está dizendo que existem 3 tipos e pronto, acabou. Em uma tese de 2025 sobre fitogeografia e variação morfológica de cataia, embora no anexo apareça só com um resumo preliminar ali, umas informações que ainda serão lançadas só em 2027 de forma completa, é indicado que existe sim um sinal genético mais consistente que separa especialmente a variedade Roenei, que é do litoral, das outras cataias que estão mais aqui para cima. Traduzindo para o português, claro, a planta varia muito, a genética sugere uma estrutura ali, mas a folha sozinha, principalmente no campo, não vai te entregar com muita segurança qual variedade você está olhando, tá? Agora, você até consegue perceber ali que é uma pimenta Pseudocariófilos, mas às vezes o limite entre as variedades não vai ser tão óbvio, tá? Às vezes vai ser sim óbvio, né? Óbvio vai ser óbvio, mas às vezes nem tanto. E isso conversa diretamente com o uso tradicional da bebida, porque se a espécie mostra uma variação morfológica muito ampla e também uma variação química entre as populações, é razoável imaginar que folhas coletadas em diferentes regiões possam gerar aromas e sabores bem diferentes na garrafa. Mas aqui entra com honestidade um negócio, tá? Eu não encontrei uma evidência muito robusta mostrando qual variedade infraespecífica seria a melhor para cachaça. A gente pensa assim, se lá na região litorânea é mais comum a gente encontrar essa suposta variedade Roenei, então provavelmente essa seria a mais gostosa, mas isso é suposição, tá bom? A gente precisa realmente fazer um estudo sobre isso para saber qual que seria mais interessante, ou se elas não dariam bebidas extremamente diferentes entre elas. Tipo, sei lá, uma tem mais gosto de cravo, outra é mais picante, outra é mais cítrica, por aí vai. E aqui, a distribuição da espécie também ajuda a entender toda essa história super variada. Pimenta Pseudocariófilos, ela é endêmica do Brasil e aparece em mais de um domínio fitogeográfico, com registros na Mata Atlântica, no Cerrado e também em áreas de transição de ambientes, né, os famosos ecótonos, partindo desde áreas mais secas e com uma fertilidade natural do solo bem mais baixa, até áreas mais ricas e mais úmidas,
como a Mata Atlântica do litoral ali. Como vocês viram nesse vídeo, eu encontrei a bendita cataia depois de procurar por Curitiba inteiro, porque inclusive, né, muito obrigado ao Rodrigo e o Winch que ficaram tentando me levar aos lugares e falar onde que poderia ter, mas né, como eu percebi, ela é uma planta que realmente cresce em todo lugar, mas não tá em nenhum lugar, porque eu lembro de ver fazendo inventário essa planta em vários inventários que eu fiz aqui na cidade, mas era tudo em terreno particular. Já no terreno aberto, em bosque, em parque, em jardim, eu não encontrei essa planta. Eu tive que ir para São José dos Pinhais, mais de 1h30 aqui de casa, andar para burro no meio de um campinho, para encontrar ela nascendo na beira de um barranco, perto de uma represa, numa área de campo natural, né? Na verdade, ali no meio de uns arbustos de vassoura, de carne de vaca. Lá no meio eu encontrei essa variedade que vocês estão vendo aí no vídeo. Então foi um trabalhão encontrar esse trem. Inclusive, né, já deixa o seu like por todo esse esforço que eu tive de procurar a planta, porque aqui eu gosto de pelo menos ter um take da planta quando é possível, né, quando é uma planta brasileira. E inclusive toda essa variedade de onde ela consegue nascer acaba atrapalhando um pouco de tentar falar qual que é o estágio sucessional das florestas que ela cresce, tá? Estágio sucessional, curto e grosso, é o quão desenvolvido ecologicamente está um ambiente de floresta ou de vegetação. E a gente costuma separar em 3 ou 4, né? O pioneiro, inicial, secundário e avançado. Secundário não, intermediário e avançado. A cataia, ela é muito plástica, então você vai encontrar ela num lugar como uma, digamos, pioneira inicial, como eu encontrei nesse vídeo, mas você vai encontrar em clareiras nascendo, em bordas de matas intermediárias e avançadas. Então ela é bem plástica, ela é sem vergonha, ela aguenta ficar no sol, ela aguenta ficar na sombra, ela aguenta lugar pobre, ou seja, era para ser uma planta muito mais fácil da gente encontrar, só que a gente não encontra essa porcaria em todos os lugares, tá? É difícil de encontrar. Então, sim, é estranho, porque, ela tá sendo ameaçada de extinção, por isso que a gente não encontra ela? Não sei. Precisaria também estudar isso. Só que pra gente falar isso antes, a gente precisa separar quais são as verdadeiras espécies variadas. Então é um mar de estudos que a gente tem aí dentro das cataias. Desde a parte de gastronomia, de bebida e tudo mais, até a parte de ecologia e taxonomia. Então tem muita coisa para estudar com ela. E além de tudo isso, para quem já tá ligado aí no mundo das cataias, existe uma outra cataia que eu chamo carinhosamente de catainha e que muitos outros chamam também de cascadanta, que é a Drimys brasiliensis. Olha que nome bonito, né? Drimys. Enfim, outro gênero, né? Drimys, novamente. Outra família, que inclusive é bem estranho o nome pra mim, que é o Interace. Parece uma planta que eu ia encontrar lá no Game of Thrones. Ou seja, é uma outra brisa completamente diferente em questões morfológicas e taxonômicas. Só que, apesar de toda essa diferença, ela tem ali uma mistura de um cheiro doce, com algo bem picante, e o cravo barra cítrico que é bem presente na cataia caiçara, mas claro, com nuances diferentes. Então, existe sim uma outra cataia nesse jogo, que é a cascadanta, e ela merece um vídeo à parte só pra ela, né? Porque misturar as duas aqui só vai aumentar essa confusão, mas eu quis citar ela porque realmente tem gente que chama a Drimys de cataia. Mas, bem rapidinho, tá? Se a tua cataia tem folhas alternas com nervuras inconspícuas, ou seja, pouco evidentes, e com a face abaxial ali, a face de baixo da folha bem prateadinha, você tem em mão uma Drimys e não uma cataia caiçara, e não uma pimenta pseudocariófilos, tá? Mas eu posso fazer cachaça de Drimys? Aparentemente pode, tá? Mas não sou eu que eu vou te dar o aval aqui para você sair provando qualquer coisa na mata, porque pior problema dessas plantas é a certeza da identificação, já que muita gente tende a confundir, principalmente, né? No caso da pimenta, a galera vai confundir com qualquer outra mirtace, e no caso da catainha, da Drimys, eles vão confundir com várias capororocas da família Primulaceae. Então toma muito cuidado. Eu não recomendaria tu tomar nada que você mesmo coletou sem antes pesquisar muito e ter certeza absoluta da espécie que você está provando. Né, no caso, você pode comprar prontas folhas ou comprar a bebida já pronta, é mais fácil às vezes, tá? E embora a cataia caiçara quase sempre seja lembrada pelas folhas aromáticas, né, as flores e os frutos também ajudam a reconhecer a espécie. As flores são bem pequenininhas, claras e relativamente discretas, com aquele padrão delicado bem típico de muitas mirtáceas. Não vou entrar muito a fundo aqui na flor, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Mas depois deles surgem os frutos, que são carnosos, pequenininhos e arredondados, e que escurecem quando maduros. Tem um detalhe curioso, embora os frutos apareçam bem menos do que as folhas na cultura popular e na literatura, existem sim registros do seu uso como um condimento, o que mostra que a cataia não ficou só restrita
restrita ao chá nem a aguardente. Mas agora me responde uma coisa, mesmo eu pisando no freio na descrição morfológica das flores, né, você tá curtindo toda essa loucura de botânica mais hardcore desse vídeo? Um pouco mais diferente do último, por exemplo, que foi o da Peresca, que eu não entrei tanto igual eu tô entrando nesse daqui? Se sim, se inscreva aqui no canal do Guia da Floresta, porque a gente lança vídeos como esse toda semana, e a sua inscrição, assim como o seu like nesse vídeo, além de serem um grande carinho para o nosso trabalho e reforçar o nosso esforço da gente ficar saindo caçando planta para todo lado, é uma forma de você continuar recebendo os nossos vídeos que te reconectam com o meio ambiente, te ensinam a identificar as plantas de verdade e te mostram como que você interpreta o seu redor pelas plantas, tá? E agora, bora falar de algo que é muito sério e com muito cuidado à cultura tradicional. Capítulo 3, usos medicinais. O uso medicinal de pimenta pseudocariófilos é bem amplo. Digestivo, calmante, antigripal, bom pro coração, bom pra cabeça e por aí vai. A ciência, por outro lado, não confirma esse pacote inteiro de usos medicinais, porque a cataia faz tal coisa quase nunca é uma frase cientificamente precisa, ainda mais depois de perceber o tamanho da variação química entre esses vários tipos de cataias que existem. O mais correto a dizer seria: determinados extratos ou frações da planta, né, em certos experimentos mostraram determinados efeitos. Eu sei que é chato falar assim, tá? Mas aqui a gente não fica vendendo um remédio milagroso, aqui a gente não fica vendendo promessa de cura, a gente fala de curiosidade de planta para você praticar sua botânica robista, tá? Então, enfim, vamos parar por aí. E isso já é muita coisa, diga-se de passagem, tá? Entre os resultados mais consistentes aparecem atividades antimicrobianas, analgésicas, anti-inflamatórias e vários outros, né? E isso em estudos com extratos e óleos essenciais da espécie. Também existe uma linha de pesquisa neurofarmacológica bastante interessante, sobretudo conduzida em Goiás, sugerindo um efeito tipo ansiolítico muito promissor para frações específicas do extrato da planta, tá? Em outro eixo, existe uma evidência pré-clínica de atividade antidepressiva para a mesma fração e compostos isolados como o metil-isoeugenol, além do ácido oleanólico. E tudo isso é fascinante e promissor, mas continua sendo até aqui uma evidência pré-clínica. Não é a mesma coisa que dizer que uma dose do chá, ou pior, uma dose da bebida alcoólica com cataia produz automaticamente esse efeito curativo nos humanos, né? De uma forma previsível e segura e que pode ser repetida. Esse cuidado, ele fica ainda mais importante quando a planta entra na garrafa, porque a infusão alcoólica mistura dois agentes de ação bem diferente. A gente tem o álcool, que por si só já altera a nossa percepção, o humor, né, a vasodilatação, a sensação corpórea e várias outras coisas. E a gente tem os compostos extraídos da planta, cuja concentração final pode variar com procedência do material, tipo de secagem, tempo de contato com o álcool, graduação alcoólica, quimiotipo da planta e um monte de coisa. Então, quando alguém diz que o uísque caiçara esquenta, acalma, abre o apetite ou desce diferente, isso pode ser sim parte da química da planta, parte efeito do álcool, né? E parte também de uma expectativa cultural, parte de um ritual ali e até um placebo por ser algo selvagem, tá? E separar essas coisas em laboratório é muito difícil, por isso a gente precisa ser muito firme aqui. A tradição medicinal da cataia existe, ela é imprescindível para que a gente descubra novos medicamentos mais acessíveis e eficazes para a população brasileira, mas transformar a bebida alcoólica num remédio é um salto que a evidência científica não autoriza, tá? E aqui tem uma coisa muito rápida, tá? Tem muita gente que jura de pé junto que cachaça de cataia, ela é alucinógena, tá? Isso é uma história muito contada nas regiões do litoral, mas isso entra no mesmo contexto do absinto, que também tem essa fama e já tem um documentário maravilhoso aqui no canal, tá? Só que, gente, qualquer planta que você tomar com cachaça vai te deixar doidão, tá? E aí, para falar que a causa daquela brisa é da planta, é dois pulos. Então, tome cuidado com essa conversa. É legal para você ter mais uma desculpa para experimentar ela, mas
não deve ser o motivo final, tá bom? E tem um detalhe bem bonito aqui, né? Talvez parte do fascínio da cataia venha justamente do fato de que ela não cabe inteiramente numa única prateleira da farmácia ou da bodega. Ela não é só uma planta medicinal, ela não é só um tempero, nem só um ingrediente de uma bebida, né? Muito menos só um estudo de um objeto de um estudo químico. Ela é uma dessas espécies em que ecologia, química e cultura se misturam de verdade. E claro, a melhor forma de você aproveitar isso é praticando a sua botânica robista. E sim, eu recomendo bastante você provar a cataia de cachaça se você for maior de 18 anos, mas você não precisa aprender a identificar essa e outras plantas para necessariamente fazer uma pinga curtida ou ir buscar remédio na mata feito uma fada almiscarada do norte selvagem, tá? O simples fato de você encontrar e conseguir identificar uma planta com uma história tão rica por trás como a cataia, eu já te garanto que é algo tão recompensador e gostoso quanto o próprio cheiro dessa planta, tá bom? E óbvio, não sai fazendo coisa com planta que você não tem certeza, ainda mais com uma que tem tanta variação morfológica. Quer provar, quer experienciar, vai num lugar garantido, como a onça bêbada que a gente já falou aqui, tá? Vai lá, apoia os caras, e floda os caras falando Guia da Floresta para eles ver que vale a pena anunciar aqui no canal pra gente continuar crescendo, tá bom? E se você também curte essa bandeira de botânica robista aqui do canal, digita pra mim "Eu identifico Mato Bobo" nos comentários, tá? Pra ver se a gente faz a nossa comunidade de botânicos e botânicas robista crescer cada vez mais aqui no canal do Guia da Floresta. Considerações finais. No fim das contas, a cataia é uma daquelas histórias clássicas de mirtáceas brasileiras. É uma árvore aromática da Mata Atlântica, conhecida por comunidades tradicionais, usada em chá muito antes de virar mainstream, cercada por dúvidas taxonômicas reais e com necessidades gigantescas de mais estudos. O chamado whisky caiçara não é interessante só porque tem um gosto, cor ou uma fama parecida com whisky. Ele é interessante porque revela numa única garrafa a forma como toda a biodiversidade brasileira é riquíssima, seja pela planta, pela diversidade de plantas, ou pela forma com que nós nos relacionamos com as florestas ao nosso redor. E talvez essa seja a melhor conclusão possível para um documentário como esse. Proteger a biodiversidade brasileira não é proteger apenas árvores abstratas em um mapa ou simplesmente fechar uma área e falar ninguém me toca, ninguém me rela, tá bom? O melhor dos mundos é proteger os sistemas de conhecimentos que aprenderam a reconhecer essas árvores pelo cheiro, pelo uso e pelo limite. E isso está incluso o extrativismo sustentável, tá? E agora, aquele meu muito obrigado aos membros aqui do canal que tornam possível eu fazer essa pesquisa, mergulhar nessas histórias, ficar correndo atrás dessa planta por 3 dias a fio, né? Porque se você me acompanha lá no @Guia da Floresta no Instagram, você viu pelos stories o sufoco que foi encontrar essa planta aqui na região. E além de tudo, né? Transformar essas histórias e essa biodiversidade em documentários semanais aqui no YouTube. E se você também quiser fortalecer o trabalho do Guia da Floresta e ajudar esse tipo de conteúdo a continuar existindo, considere se tornar membro. E para isso, você pode clicar aqui embaixo em Seja Membro, para você saber um pouquinho mais, ou conferir a nossa chave Pix que está na descrição. E agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para a gente continuar praticando a nossa botânica robista em meio a plantas, florestas e muito mais. É nóis, estamos junto, beba cataia com moderação, tá? Maior de 18 anos, não preciso ficar repetindo isso toda hora. E muito obrigado, Onça Bêbada, por se tornar uma marca amiga do canal. Valeu e falou!